Olá, pessoal. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Iniciamos mais uma edição do Enconsad 2020. Essa série de webinars tem como foco promover conhecimento, informação e experiências para o desenvolvimento do setor da atenção domiciliar em nosso país. Esse encontro busca contribuir com o setor e os serviços do processo de deshospitalização e continuidade de cuidados, construindo debates e diálogos sobre os principais temas que envolvem o segmento, além de aproximar todos os profissionais que atuam na categoria como técnicos, estudiosos, instituições, gestores, líderes de mercado e prestadores de serviço da área. Promovemos parceria, relacionamentos e conexões que possibilitam aprendizados e agregam valor e melhoria de boas práticas no cuidado prestado às pessoas. Aproveitem essa oportunidade e em breve vamos nos reunir presencialmente. Continuem tomando todos os cuidados devidos na prevenção da contaminação do coronavírus. Em breve, divulgaremos todas as novidades da edição do Enconsad Digital 2020, que será realizado no mês de setembro. Estamos preparando muitas surpresas e teremos temas e espaço para apresentação e premiação de trabalhos científicos. As normas serão colocadas em breve no site do Enconsad. Para uma jornada digital inovadora para o nosso público, teremos temas atuais e palestrantes extraordinários. Hoje, vamos falar sobre o tema central do Enconsad 2020, que é a epidemia do Covid e a contribuição da atenção domiciliar nas modalidades de visita, assistência e internação, que será coordenado pelo nosso convidado especial, Dr. Marcos Domingues, CEO e refundador da Qualivida, que fará a introdução ao tema e conduzirá o debate com as nossas convidadas especiais e que vêm de regiões diferentes para que nós possamos ampliar a nossa visão de todo o nosso país, o que está acontecendo. Doutora Vanessa Carvalho, de Brasília, doutora Sheila Cial, de Minas Gerais, e doutora Paula Meira, de Pernambuco, e ela fica em Recife. Quero agradecer nossos apoiadores, o Ministério da Saúde, Abrasfid, Sobenf, Fenafísio, FBH, ONA e a Feira Hospitalar, com a grande parceria e um espaço dedicado para a atenção domiciliar. Nosso agradecimento especial aos nossos parceiros que estão ajudando a construir essa jornada especial. A Win Group, a Pillbox, a Premium Care, a Nestlé, a Qualivida, a Home Care Vidas, a Viva Comunicação Group. E o nosso parceiro de mídia, a Health by Conexão Home Care. Agora, vamos conhecer os nossos parceiros e, em seguida, nosso mediador, Marcos, conduzirá a nossa programação de hoje. Mais uma vez, sejam bem-vindos e aproveitem bastante a nossa webinar. Um abraço a todos. A Vidas Home Care foi fundada em 2005 na cidade de São Paulo. Hoje é uma das empresas mais reconhecidas no segmento, com unidades em Salvador, Belo Horizonte, Santos e Campinas. Mantém contratos com mais de 50 operadoras de saúde e realiza mais de 45 mil atendimentos por mês. Estamos expandindo o nosso trabalho para outras regiões do país, sempre focados na qualidade, capilaridade do atendimento e agilidade. A Vidas Home Care integra o Grupo Vidas, formado atualmente pelas unidades de Home Care, pela Azul Emergências Médicas e pelo COAT, Centro Oncológico Alto do Tietê. O Home Care promove, quando recomendado com ética, segurança e transparência, qualidade, humanização e conforto. Essa modalidade não é mais uma alternativa de serviços, e sim uma realidade presente na vida e na saúde de todos nós. Vidas Home Care. Pode contar com a gente. There is a place where lives, smiles, and times are ahead. Where scientific research meets human insight. Where beyond drugs, there is nutritional therapy. Where the medical landscape is changing. Because we are changing it. Where we look, we listen, and we act. And where food has always been our first medicine. Where we work together and bring people together in a passionate pursuit to challenge the status quo.
where we challenge the way we treat health conditions and challenge the ways of living with them, where the quality of a life is as important as staying alive, not where it is a matter of life and death, but where it is a matter of life. It is here where nutrition becomes therapy. Boa tarde, pessoal. Então, estamos aqui hoje em mais essa live, mais essa apresentação do webinar do Enconsad. Eu estou aqui tenho o prazer de compartilhar a mesa com 3 grandes referências do home care e da saúde domiciliar no Brasil. Uma delas é a doutora Vanessa Carvalho, ela é médica e diretora de serviços de internação do Distrito Federal, especialista em gestão de redes de saúde e em atenção domiciliar. A outra é a doutora Sheila Cial, é médica geriátrica com residência em geriatria pelo HC-UFMG, diretora de produção da Captamed e executiva em saúde com MBA pela FGV. E uma outra é uma grande referência nossa aqui no Nordeste também, doutora Paula Meira, é fonoaudióloga, diretora executiva da Interne Soluções de Saúde e fundadora da Interne Educação, escola voltada à capacitação de profissionais da área de saúde domiciliar. Então, hoje nós estamos aqui para debater toda essa epidemia, né? Eu acho, como eu tenho dito a alguns colegas e colaboradores e em outras apresentações também, nós fomos atingidos por um meteoro de proporções paleolíticas e do tamanho de um vírus, né? Que redesenhou toda a humanidade daqui para frente, né? A gente pode dizer que já tem muita gente dizendo do mundo AC, antes Covid, e o DC, né? Depois do Covid. E é nisso que a gente se concentra aqui e pode ver o quanto a atenção domiciliar começa a desenvolver um protagonismo enorme nesse contexto todo, que é de não mais ser apenas uma ferramenta da saúde
no Brasil, ela passa a ter um papel importante de todo um trabalho de desempenho e de desafogar, de ajudar a desafogar o sistema de saúde. Nesse contexto todo de ajudar a desafogar, a gente pôde ver enormes transformações sendo feitas, né, na assistência propriamente dita. A gente teve momentos onde nós precisamos nos afastar socialmente com mais agressividade, eu diria, com mais arroubo, e nós na Qualivida, por exemplo, fomos particularmente atingidos logo no começo. Eu, uma semana antes, fui diagnosticado com Covid, depois de uma viagem a São Paulo, logo no dia 13 de março, e isso desencadeou uma série de ações que nós precisamos tomar, e isso era uma sexta-feira à noite, logo na segunda-feira, 85% da nossa equipe estava em home office. E com isso, o Covid para a gente começou, de fato, uma semana antes, e a gente transferindo toda a nossa operação para casa, transferindo essas recomendações mais urgentes aos nossos parceiros, apesar de que já vínhamos nos preparando há algumas semanas ou até um mês antes, desde o início de fevereiro, a gente já vinha trabalhando com essa possibilidade de falta de EPIs, de falta de material, e vínhamos promovendo uma série de treinamentos mais intensivos às nossas equipes. Mas o que a gente percebeu foi um susto generalizado da população e de todos. E assim, nós na Qualivida podemos ser muito gratos à nossa equipe, que apesar de 7 dos 10 líderes terem sido afastados pelos motivos de saúde logo uma semana antes, em função do Covid, né, uma semana antes do distanciamento social, a gente conseguiu passar essa mensagem para a equipe. E nós usamos muitas ferramentas de treinamento online, de telemedicina, que é o que a gente vai abordar aqui. A gente conseguiu transferir alguns dos atendimentos para a Video. Nós fomos chamados e instados por diversos hospitais e operadoras a nos prontificarmos e até nos prepararmos para poder começar a deshospitalizar. Então, houve uma corrida contra o tempo para que nós deshospitalizássemos pacientes ainda mais precocemente do que a gente já vinha trabalhando. E isso precisou reforçar todo um trabalho e mostrou que a atenção domiciliar, antes de outros serviços irem para casa, como entretenimento, educação, compras e restaurantes, a atenção domiciliar já estava presente em casa e manteve a sua importância, dando todo o seu suporte para o sistema de saúde. E isso ajudou diversos estados a conterem catástrofes ou colapsos ainda maior. Nossa operação no Ceará, com uma unidade logística em Fortaleza, teve um aumento de 360% em 60 dias da demanda dos serviços hospitalares, dos serviços domiciliares. E isso nos levou a criar protocolos de deshospitalizações precoces para esse momento. A gente atuou muito na área de visitas. Eu acho que o setor de atenção domiciliar, por tudo que eu acompanhei, precisou também se distanciar um pouco da casa dos pacientes. Nós vamos abordar um pouco mais isso aqui hoje, fisicamente, em alguns momentos de recusa dos pacientes, em outros momentos de necessidade de preservar a saúde desses pacientes, uma vez que entendemos que 100% dos nossos pacientes são pacientes do grupo de risco. E isso posto, a gente não podia levar esse risco todo para dentro de casa, e precisamos adotar outras estratégias. E aí, como fazer a visita médica, as visitas de fono, de físio, de enfermagem, as trocas de curativos nesse contexto de distanciamento, como manter a assistência, como deshospitalizar pacientes que não tinham Covid e continuavam tendo seus desafios, suas condições clínicas que não acabaram ou não foram cessadas só pelo Covid. Isso tudo foi
reforçador da nossa cultura de assistência domiciliar. Eu acho que todas as empresas se sentiram bastante gratificadas que o setor de saúde pôde valorizar e pôde perceber a importância da assistência domiciliar. Eu queria ouvir de vocês também, de Sheila, de Vanessa, de Paula, qual foi a experiência de vocês? Como é que vocês encararam esses momentos? Como é que os pacientes de vocês encararam esse momento? Podemos começar por Vanessa. No Distrito Federal, teve uma realidade aí também, enfrenta isso com a visão do setor público, que tem os seus desafios já tão enormes, né, dentro do sistema todo. Então, compartilhe conosco, Vanessa. Então, boa tarde a todos. Aqui no Distrito Federal, como o Marcos falou, a experiência dele lá em Fortaleza, e nossos colegas, doutora Sheila e Paula, vão comentar a realidade em cada um dos locais. Aqui no Distrito Federal também não foi um pouco diferente, né? Nós nos deparamos com uma situação inesperada, né? A gente no serviço público, temos todos os desafios do serviço público. Em 2018, eu lembro quando a Direção de Serviços de Internação no Distrito Federal ela foi criada, a gente tinha uma realidade no Distrito Federal de UTIs que tinham 29 leitos, tinham 22 leitos, dos 22, 19 estavam ocupados com pacientes crônicos, e a gente fez todo um trabalho de deshospitalização em cima disso, com as equipes de atenção domiciliar, que aqui no DF a gente tem equipes tanto ligadas ao programa Melhor em Casa, para esse processo de deshospitalização, e que elas estão localizadas em todo o Distrito Federal, como a gente tem equipes também, a gente tem equipe contratada de home care privado para atender pacientes com ventilação mecânica invasiva. E na época a gente teve que fazer um contrato para 80 leitos nessa empresa, né, de home care, e para atender esses pacientes, conseguir tirar esses pacientes crônicos dessas UTIs, que eram moradores dessas UTIs, para poder conseguir girar o leito de UTI, e agora a gente se depara com a realidade do Covid, em que a gente teve que aumentar os leitos, né, do home care. Então a gente passou de 80 leitos para 100 leitos agora, na tentativa de deshospitalizar, de aumentar o número de deshospitalizações, porque a gente tem esses pacientes do Covid que estão ocupando os nossos leitos de UTI, então, e de enfermarias. Então, hoje a gente precisa ter uma retaguarda para esses pacientes também que estão saindo dos leitos de UTI internados, seja por Covid, seja por outras patologias. Então, assim, a situação é difícil, mas a gente tem uma equipe no serviço público que veste a camisa, que está correndo atrás de tentar resolver todas essas dificuldades que a gente encontra, né, na aquisição de EPIs também. Então, todas essas dificuldades a gente está tentando enfrentar, cada dia uma novidade, né? A gente ainda não chegou no pico, ainda aqui no Distrito Federal. A previsão é que a gente entre agora no mês de julho, né? Mas a gente tem realidades diferentes dentro do Distrito Federal, porque a gente tem várias regiões administrativas que têm suas peculiaridades, têm suas características distintas. A gente tem região administrativa que provavelmente vai entrar no pico agora, antes do esperado nas outras regiões administrativas, que é, por exemplo, o caso da Ceilândia, né, que há um mês atrás não tinham 500 pacientes detectados com Covid, hoje já temos mais de 5.000, então isso é uma realidade que nós estamos nos deparando, né? A gente criou hospitais campanhas aqui no Distrito Federal, o Hospital Campanha de Mané Garrincha, com vários leitos para tentar absorver toda essa demanda, mas a gente tem que focar na deshospitalização, né? Esses pacientes, eles precisam ir para os seus domicílios. A gente precisa também fazer com que os pacientes que hoje estão nos hospitais, sejam nas enfermarias, sejam nos leitos de UTI, e que mesmo que não tenham tido a internação por Covid, ou que tenham adquirido Covid, que eles saiam para irem para os seus domicílios sendo acompanhados por uma equipe de saúde, né?
Então, como eu falei, a gente tem todos os hospitais regionais do Distrito Federal, que hoje a gente tem 11 hospitais regionais, a gente tem equipes de atenção domiciliar do Melhor em Casa, né? E estamos nessa batalha para tentar dar uma melhor assistência para a nossa população, né? Eu acho, assim como o Marcos, que a atenção domiciliar ela ganhou uma importância muito grande agora nesse momento do Covid, né? Eu acho que a alternativa que nós temos é a deshospitalização, é a melhor forma. A gente já vinha debatendo isso há muitos anos, a gente debate de atenção domiciliar, mas eu acho que agora isso repercutiu para o mundo de uma forma muito maior, né? De que a gente precisa, de que o governo em si precisa investir, a população precisa conhecer o que é atenção domiciliar, né? É uma estratégia mais econômica para o país, né? Diante de tantos gastos que a gente tem em saúde. Saúde é cara, saúde nunca foi barata. E agora, no momento do Covid, eu acho que a população está vendo tanto que a saúde é cara e a gente precisa deshospitalizar esses pacientes, que a gente tem um custo melhor, a gente consegue dar uma assistência melhor para esses pacientes em domicílio, né? Tirar eles do risco também de estarem nesses hospitais aí que a gente sabe da contaminação que está por Covid. Então, é a solução agora, né? E então é isso. O Distrito Federal também está enfrentando essas dificuldades. O Distrito Federal vem abrindo aos poucos os serviços, né? A gente teve que fechar tudo também, então está sendo bem complicado para a população, para nós, os serviços de saúde, temos que lidar com isso. A gente tem vários colegas que foram contaminados, que estão sendo contaminados, mas a gente está correndo atrás para tentar solucionar da melhor forma possível, né? Aumentando o número de leitos de UTI, tentando correr atrás de equipamentos de proteções individuais para os nossos servidores da saúde, fazendo com que os nossos prestadores de serviço também possam estar oferecendo esses equipamentos de proteção individual para assistência aos nossos pacientes, à nossa população, e é isso. Lembrando também que o Distrito Federal ele tem uma outra característica, que ele acaba não atendendo só a população do Distrito Federal, a gente tem todo o entorno de Goiás, da Bahia, enfim, várias cidades que compõem o nosso entorno e que isso demanda mais para o nosso serviço público aqui do Distrito Federal, né? Então, a gente precisa trabalhar sempre em conjunto, também com o entorno, para resolver essa solução, para tentar dar uma solução na saúde pública do Distrito Federal. Olá. Olá, gente, tudo bem? Eu acho que derrubou a linha, mas vamos averiguar isso agora. Olá, doutora. Oi, voltou? Boa tarde. Eu gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite, mais uma vez a Cláudia e a doutora Cristine pela confiança. É um prazer estar compartilhando neste momento com vocês. Na Captamed, como em todos os outros locais, o Covid ele caiu como uma bomba, sem sombra de dúvida. Desde fevereiro, que nós já tínhamos implementado e estávamos projetando o que iríamos fazer, sendo que o comitê de crise ele foi instaurado na empresa no final de fevereiro e o primeiro plano de contingência ele foi publicado no dia 3 de março. Então, desde fevereiro que a gente já se preparava para essa realidade, lembrando que como nós atuamos em 3 estados diferentes, além do Distrito Federal, nós tínhamos que ter e ficar atento às realidades dos locais. Então, a nossa meta principal era ter um plano de contingência, de proteção, principalmente para os nossos pacientes, como mesmo o Marcos disse, todos os nossos pacientes são pacientes de risco. Hoje, a nossa população atendida,
80% é acima de 60 anos, sendo que 60% é acima de 80 anos com policomorbidades. Então, pensando, o nosso plano de contingência, ele tinha que abranger todos esses aspectos. Como trazer uma segurança para esse paciente e permitir a continuidade da assistência, protegendo esse paciente de uma possível infecção e trazendo o melhor tratamento com a melhor qualidade possível. Proteger essa população de profissionais que estariam atendendo, porque como a gente tem uma rede ampliada de atendimento, com mais de 2.500 profissionais envolvidos, teríamos que pensar nessa falência dessa mão de obra e o recurso interno. Então, o plano de contingência ele foi instaurado dia 3 de março. O nosso comitê de crise ele funcionava no início 2 vezes por dia, com deliberação e entendendo qual a realidade de cada momento. Lembrando que cada estado, a nossa ideia era uma conduta única para a empresa como instituição, sempre lembrando da particularidade de cada estado e o estágio de maturação também, e o estágio que se encontrava a infecção naquele momento. Para nos ajudar a fazer uma previsão e um processo e um protocolo desse atendimento, nós também fizemos um estudo de projeção de infecção na nossa carteira. Então, através de métodos estatísticos, nós projetamos como que a nossa população seria atingida, possivelmente, pela pandemia, para isso nos ajudar a desenhar as medidas e os protocolos de atendimento. Foram meses de intensa produção científica, protocolos, treinamentos, um aperfeiçoamento grande do ensino à distância e uma aproximação ao mesmo tempo de todas as unidades. Então, nós desenvolvemos um núcleo o nosso núcleo de segurança, ele atuou ativamente nessa produção científica, juntamente com uma equipe médica que tem atualizado o conhecimento científico periodicamente. Então, através de todas essas condutas, desde o dia 18 de março, praticamente variando entre 50% a 80% da nossa equipe administrativa está em home office, e foi feito um planejamento adequado para o atendimento desses pacientes visando uma proteção. Todos os atendimentos foram revistos e a gente fez um protocolo de pactuação. Então, foram intensas decisões, várias produções para a gente conseguir superar esse momento. Joia, Sheila, obrigado. Doutora Paula, como é que foi aí em Recife todo esse contexto aí que vocês já viveram? Como é que a população e vocês se prepararam e se organizaram para isso daí? Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês e dividir um pouco da nossa experiência. No primeiro momento, nós montamos também, assim, eu acho que como todas as empresas que têm a grande responsabilidade, um comitê de crise. Então, esse comitê ele foi composto por 6 médicos, 3 infectologistas, um médico do trabalho, uma médica endocrinologista e um diretor médico, para além dos profissionais das áreas operacionais, executivas e estratégicas. A nossa diretoria de estratégia, que inclusive mora nos Estados Unidos, trouxe para a gente muitos aprendizados, tudo que já estava sendo vivido a partir do primeiro caso diagnosticado nos Estados Unidos, que foi na cidade de Seattle, e por acaso ela também mora lá. Então, nós elaboramos todos os nossos protocolos, já tínhamos o núcleo de segurança do paciente, a farmácia clínica. O grande desafio, assim como todas as pessoas do Brasil, foi a competição em cima dos EPIs e da nova necessidade, porque os EPIs eles não seriam exatamente os mesmos.
enquanto podíamos usar máscaras simples de cirurgia para os casos de situação de home care, precisávamos entrar em outra esfera, com face shields, N95, aventais de 60 gramas. Então, assim, eram situações novas para o tipo de atendimento que nós sempre propomos. A nossa realidade é muito semelhante a todas brasileiras. Nós temos acima de 60%, 70% de idosos acima de 60 anos, e quando passa de 80, o número é ainda maior, chegando até 104 anos. Tivemos, no primeiro momento, alguns pacientes que suspenderam alguns tipos de terapias que eram visitas por medo de frequência. Então, fizemos novas orientações, protocolos, como os nossos funcionários e colaboradores chegariam à casa. Tivemos toda uma estruturação, o nosso comitê ele trabalhou de domingo a domingo, ininterruptamente, em dias alternados. Então, uma empresa que funciona de uma forma presencial, ela passou a ter desafios de home care, desafios de se estruturar. Nós estávamos no meio da estruturação de todo o nosso PEP, mas não estávamos na área de fazer a parte administrativa interna, e tudo isso teve que se adaptar de uma forma muito grande. E, para além disso, nós fomos a empresa escolhida para dar suporte aos hospitais privados aqui na capital, onde houve, no primeiro momento, por decisão do governador, uma solicitação amigável ao Sindicato dos Hospitais e às empresas e os hospitais particulares que pudessem ceder leitos, uma vez que nossas UTIs permanentemente são muito lotadas. E para que acontecesse essa situação, nós precisávamos trabalhar mais ativamente em trazer mais pessoas. Uma vez que temos a escola, temos a nossa educação continuada permanente, temos uma grande produção de treinamento, nós intensificamos os treinamentos para, diferente do que se acontece em outras áreas, nós contratamos. Então tivemos também uma grande dedicação por parte do RH e do nosso SESMIT, para que nós pudéssemos trazer um grande volume de pessoas, para além de que nós fazemos a remoção dos hospitais internos aqui em Pernambuco. Então precisávamos também estruturar uma equipe para fazer as transferências interhospitalares dos pacientes com Covid. Então foram novos treinamentos, estabelecimento de áreas físicas para banhos, para paramentação e desparamentação, tudo muito novo para essa equipe que estava chegando, estruturas onde nós pudéssemos conviver com toda essa segurança combatendo o Covid, trazendo segurança também das muitas dúvidas que surgiram, mesmo para os pacientes que estavam em casa. Eles estavam muito ansiosos, então produzimos um grande volume de livros, de informativos, digitalizados, orientando não só o nosso profissional de como estabelecer, de como acalmar as famílias, como esclarecendo as dúvidas de todo. Então foi um trabalho incessante, onde a gente começa a reconhecer que, para Recife, foi uma das primeiras cidades, publicada terça-feira na Folha de São Paulo, de que nós somos a primeira cidade brasileira a controlar o nosso platô. Então, nós estamos em curva decrescente, justamente porque nós entramos muito previamente com fatores bem importantes de contenção da situação do Covid. Então, hoje, das 27 capitais, 20 estão na curva ascendente e apenas algumas, entre Recife, a primeira de curva descendente. Esperamos que ele continue dessa forma. Nossa grande preocupação agora é a chegada dos pacientes vinda do interior do estado de Pernambuco, onde não houve um lockdown, e esses pacientes estão chegando agora. Mas para assistência domiciliar, nós nos sentimos capacitados e preparados para enfrentar todo esse contingente de desafios que vem pela frente, a nova adaptação e todo o equipamento que nós conseguimos. Até setembro nós estamos bem abastecidos com tudo que vamos precisar. Então, se houver necessidade, a gente reforça as nossas posições aqui no estado e na cidade de Recife. Ótimo. Eu queria ouvir de vocês, eu acho que assim, foi bem marcante
as experiências que todos viveram, as preparações, as EPI, a necessidade de se preparar com os EPIs, né, as dificuldades, como a doutora Paula colocou também, de novidades com EPIs que nós não estávamos acostumados a lidar no dia a dia. A doutora Sheila colocou da necessidade de competição por esses EPIs e como a gente foi vendo isso daí crescer, né? Na Qualivida a gente levantou um dado logo no começo, e máscara, que é um dos itens, de repente ele subiu 15.000%, não só o custo da máscara descartável, mas também o grande uso, né? Era uma máscara que era usada o dia inteiro e de repente trocar de 2 em 2 horas ao custo de R$5, vezes 12 trocas, são R$60 por dia, né? Então, assim, todo mundo precisou usar de inteligência para substituir e criar alternativas seguras para os nossos pacientes, para os nossos profissionais também, e tranquilizar a família de que essas mudanças eram mudanças seguras e que estavam passando tranquilidade e proteção para ambas as partes, tanto os profissionais quanto os familiares e pacientes. E aí surgiram diversas novidades. A telemedicina foi uma das que entrou com força total, mesmo que ainda pelo Conselho Federal de Medicina seja tratado como temporária. Nós não acreditamos que essa temporariedade vá ceder na pós-pandemia. É uma coisa que a gente já acredita e já trabalha. E na Qualivida nós pudemos experimentar a telemedicina não só na medicina, não só com os médicos. Nós tivemos exemplos muito interessantes no interior da Bahia, no interior do Ceará, de equipes de fisioterapia fazendo sessões de fisioterapia com seus pacientes para manter a fluência, manter fisioterapias respiratórias, alguns exercícios com esses pacientes, acompanhados dos seus cuidadores, até mesmo experiências de trocas de curativos e de revisões de curativos com fechamentos de feridas acompanhadas pelos nossos enfermeiros através de vídeo monitoramento. Como é que foi isso para vocês? A família, a gente não teve resistência, muito pelo contrário, nós tivemos pedidos da família para que fossem adotadas essas ferramentas, para que fosse feito isso. Pensamos um pouco diferente de algumas instituições, inclusive do setor, de que acha que isso não é uma opinião do paciente, nem uma decisão do paciente. Nós acreditamos que o paciente deve ser inserido, sim, nesse contexto e tem todo o poder de opinar como ele acha que é melhor para ser atendido. Como é que vocês enxergaram isso? Como é que os pacientes de vocês aceitaram esse distanciamento e essa substituição dessa plataforma de atendimento do presencial para o digital, para o virtual, digamos assim? Podemos começar de trás para frente agora com Paula e depois a gente vai para Sheila e Vanessa. Paula, como é que foi aí em Recife essa experiência com vocês aí na telemedicina, na virtualização do atendimento? Como tudo no ser humano é uma experiência nova, então houveram momentos em que muitas pessoas ficaram satisfeitas, principalmente porque nós atuamos também na saúde primária, e para não cancelar, tivemos que fazer um trabalho de convencimento, embora nós estejamos quase todos, nós dois no Nordeste, então nós sabemos o quanto o nordestino ele é conservador, embora você tenha dado sua opinião. Então, assim, nós convencemos as equipes, o que era seguro, que a gente já estávamos, porque o LGPD iria entrar agora em agosto, então foi adiado para maio do mês que vem, nós já estávamos bastante estruturados nesse quesito de segurança do paciente, treinando. Então, eu julgo a você que o mais fácil foi na área de atenção primária, aqueles pacientes que podem se deslocar, que podem vir, que são acompanhados. Existem vários ganhos, porque muitas vezes ele vem acompanhado de uma pessoa que não sabe totalmente a história, em casa teria outras pessoas que contribuem mais, então com hora marcada deu tudo certo. Na parte de fisioterapia, obviamente que a grande maioria dos nossos pacientes da internação domiciliar, ele é muito fragilizado, então mesmo o cuidador, nós separamos duas áreas. Os essenciais à vida nós mantivemos presencial.
os que não eram essenciais e que nós podíamos substituir, como sessões de psicologia e outras áreas de assistência, a mais favorecida foi a assistência social. Então, essas áreas foram maravilhosos, eles incluíram consideraram um grande ganho. As visitas presenciais médicas, elas foram divididas em duas áreas. Eles começaram inicialmente com a teleorientação e com apoio para urgências e emergências, e em alguns momentos, alguns médicos optaram por não fazer a visita presencial e conversar com as famílias. Nós deixamos de uma forma muito livre naquela condução médico-paciente, aonde eles se sentissem mais tranquilizados, porque a própria pandemia ela já trouxe muitos questionamentos. No momento que você tira algo que eles estavam acostumados, isso traria talvez uma insegurança muito grande. Então a gente fez uma coisa paulatina e de acordo com a necessidade de cada paciente. Então, em alguns casos nós mantivemos, outros não. Nós temos a evolução que é muito positivo, o nosso PEP, nós temos o nosso prontuário mobile, eletrônico, então isso também ajudou muito ao paciente, ele poder fazer a televisita, porque temos o telemonitoramento, e ele já fazer todos os pedidos a partir do mobile. Então isso também foi uma coisa que ajudou muito, foi um grande desafio, porque o que estava programado para ocorrer em 6 meses, 7 meses, tivemos que comprimir e fazer em 30, 40 dias e colocar todas essas soluções no ar. Então, assim, o trabalho foi incansável, mas a gente acredita que o resultado foi muito bom, porque fizemos o NPS e a grande maioria respondeu, acima de 94%, que estavam muito satisfeitos com as soluções apresentadas pela empresa, onde a gente negociou cada uma das soluções. Sim. Ótimo, é isso aí. Sheila, como é que foi aí nos estados que você lida do Sudeste Sim. e Centro-Oeste, né? Outra cultura, isso. Outra visão. Exatamente. O que aconteceu? Nós desenhamos um protocolo. Hoje a Captamed ela atende diversas complexidades de pacientes. Então, a nossa grande maioria de pacientes é gerenciamento de casos, que são pacientes crônicos que têm um acompanhamento, mas pacientes extremamente complexos. Então, hoje nós temos no gerenciamento de casos em torno de 3.000 pacientes e temos internação domiciliar, assistência domiciliar e todas as outras modalidades. Então, no dia 18, que foi o dia onde no dia 17, nós chamamos toda a equipe com um plano de contingência, onde nós iríamos suspender as visitas que eram eletivas para esses pacientes que são de gerenciamentos de crônicos, principalmente as visitas de reabilitação, ou seja, tudo que não era essencial à vida, nós íamos transferir para teleorientação, teleconsulta, e a visita presencial do médico enfermeiro, e inicialmente nós mantivemos a fisioterapia respiratória, que entendemos que nesse momento não teria como ser suspenso, porque hoje nós temos 400 pacientes de internação domiciliar e 200 em ventilação mecânica. Então, esses pacientes continuariam recebendo as visitas e as outras especialidades. Nesse primeiro momento, nós estabelecemos teleconsulta para médico, enfermeiro e psicólogo. As outras especialidades foram entrando ao longo da semana e, no final, todas as especialidades já estavam fazendo teleatendimento. Como que isso foi implementado? Isso foi discutido com as operadoras e isso foi pactuado com todas as famílias, onde a gente fez uma comunicação através de uma ligação, explicando o momento, explicando o porquê daquela conduta e pegando um termo de aceite de cada um. A resistência, nós não tivemos resistência em nenhum dos nossos estados, a maioria das nossas famílias aceitaram, foi um número muito pequeno de recusa, e nessas recusas nós também acabamos respeitando a opinião dessa família e mantendo esse plano de cuidados, e tivemos recusas também de operadora, que não aceitaram esse plano, e a gente teve que mediar.
De uma forma geral, em Minas Gerais e no estado do Goiás, nós tivemos uma aceitação melhor desse plano e uma dificuldade maior no Espírito Santo e em Brasília. Não que ele não ocorreu, mas ele teve uma maior dificuldade de aceitação. Provavelmente pela cultura e pelo tipo de paciente que a gente atende. No estado do Goiás e em Minas Gerais, nós temos uma população maior de crônicos. Então, nos crônicos, essa aceitação foi mais fácil do que nos pacientes de internação. Nos pacientes de internação, além de todos esses mecanismos, e aí as visitas presenciais nós tentamos intercalar para garantir a continuidade. Então, não foi suspenso as visitas domiciliares, na verdade, nós fizemos uma escala e a equipe médica intercalava uma visita presencial com um atendimento remoto e a mesma coisa com a visita de enfermagem e tinha todo o serviço de urgência disponível. Então, no momento de intercorrência, essa visita presencial aconteceria. Nós fizemos toda uma triagem da nossa mão de obra de técnico de enfermagem, fazendo uma análise do percurso desse técnico. De onde que ele vinha para chegar na casa do paciente, para onde que ele estaria indo após aquele plantão, para garantia da segurança dessa transmissão e de um atendimento seguro e identificando onde que poderia ser os potenciais problemas, apesar do uso de EPI. Então, avaliando esses riscos para garantia e evitar essa transmissão, principalmente por parte dos nossos profissionais, visando sempre a proteção do paciente. Nós também, igual a Paula falou, nós fizemos o NPS neste último mês para avaliar a aceitação e a satisfação dos nossos clientes. Neste período, até ontem, nós já tínhamos feito mais de 12 mil atendimentos por teleatendimento e nós também implementamos nesse período para alguns parceiros a disponibilização de um canal de atendimento para todos os pacientes dessas seguradoras, onde esse canal ficava aberto para orientação, para teleatendimento, onde foram inseridos nesse programa mais de 20 mil usuários. Então, foi um momento de movimentação, de adaptação, e a nossa satisfação desse usuário foi de 87%. Que para a saúde é uma alta satisfação, né, do NPS, que foi o que eu falei. Tá bom? Com certeza, parabéns. Eu acho que esse é o caminho, são desafios que a gente vence, são barreiras que a gente vai vencendo, né, separados por perfis, como vocês fizeram, como Paula fez também, ou adotando para uma estratégia mais generalista, como a gente fez. A gente entende que no setor privado tem uma particularidade diferente, né? Tem perfis de públicos diferentes, e eu acho que, assim, muito importante a gente ouvir também agora, Vanessa, parte desse capítulo, de como é que o público, o perfil do público, do segmento público, compreendeu essas mudanças, ou o que foi possível fazer nessas mudanças. A gente sabe que tiveram diversas iniciativas de teleatendimento, o que mudou, o que pegou e o que não pegou na experiência de vocês nesse primeiro impacto aí da assistência domiciliar na casa dos pacientes, com essas teleconsultas, ou com as visitas virtuais, digamos assim. Bom, então, aqui no Distrito Federal, no serviço público, inicialmente, a gente, como eu tinha falado, a gente tem 11 hospitais regionais e cada um deles tem equipes do programa Melhor em Casa. Então, quando veio a questão do Covid, a gente deixou um pouco livre que os chefes de cada uma das equipes dos núcleos regionais de atenção domiciliar decidissem junto com a sua equipe e junto com as famílias que eram acompanhadas por esse serviço, como que deveria ser feito. Então, a gente deixou um pouco livre, a gente também não sabia como é que ia se desenrolar essa questão do Covid, né? Pegou todo mundo
de uma forma inesperada, então a gente deixou eles um pouco livre. E aí pedimos também o auxílio dos núcleos de infecção hospitalar, já que cada núcleo de atenção domiciliar estava localizado dentro de um hospital, a gente pediu ajuda também para os núcleos de infecção hospitalares, né? Então, a gente fez uma parceria muito grande desses núcleos com as equipes de atenção domiciliar. Como o Distrito Federal tem características diferentes também, então, assim, a gente tem uma região de Brasília que a gente atende uma população que, apesar de serem de um serviço público também, é uma população que tem uma condição econômica melhor. A gente tem a população de todas as regiões administrativas aqui do Distrito Federal, e que é uma população muitas vezes carente, né, muitos deles, e que então a gente tem perfis diferentes de pacientes acompanhados também. Hoje em dia, o que eles estão preferindo, essas famílias, estão preferindo o atendimento mesmo por um telemonitoramento, às vezes, em algumas situações, por por uma videoconsulta, né, atendendo esse paciente. A gente já fazia um telemonitoramento, mas a gente tinha um foco diferenciado, porque o telemonitoramento feito pelas nossas equipes do programa Melhor em Casa era um telemonitoramento voltado para que a gente pudesse estar priorizando as visitas. Então, fazendo uma agenda mais voltada, dando prioridade aos pacientes que estavam precisando com uma urgência maior das visitas domiciliares. Diante do Covid, o telemonitoramento ele se tornou a ferramenta primordial para a gente agora, né? Então, ela tirou o foco que era para a priorização das visitas, mas para um atendimento mais concreto desses pacientes, né? Para, de fato, uma assistência através disso. Então, as equipes elas começaram a conversar, a irem nos domicílios e a conversarem com cada uma das famílias, e diante do que a gente está vendo, do que essas famílias estão acompanhando na TV, acompanhando através da sua realidade, né, no convívio social, eles estão preferindo, a maioria deles mesmo, que a equipe fique no telemonitoramento e que vá lá em situações de urgência. Então, assim, pacientes que necessitam de um curativo com mais frequência e que precisa, de fato, que a enfermeira faça, que a gente está priorizando. Pacientes com medicações venosas, então a equipe tem que ir no domicílio. Agora, aquelas visitas que a gente fazia a caráter de prevenção, para que a gente não precisasse hospitalizar esses pacientes, a gente mudou o foco para fazer a visita, entre aspas, não em loco, mas através de vídeo e através de chamadas telefônicas, né? Então, a gente percebeu que eles começaram a absorver mais essa ideia de fazer um telemonitoramento, né? E isso vem aumentando gradativamente esse desejo da população de querer, de fato, se manter um pouco isolado diante da situação que está vendo na mídia, né? Mas, assim, realmente foi um impacto, e para algumas famílias foi complicado, porque eram famílias que exigiam muito a presença física dos profissionais de saúde, né? Mas a gente já convivia também com a questão de dificuldades de transporte. Então, assim, eles já sabiam que, apesar deles exigirem, em alguns momentos a gente não conseguia, de fato, lidar com o que eles pediam, de fato, né? De fazer com que se realizassem o que eles pediam. Então, a gente já estava ingressando com o telemonitoramento deles em algumas situações. E aí, agora, se tornou um pouco mais fácil. É realmente um desafio, porque é algo novo para a população. Então, a gente, historicamente, sempre acostumou do médico estar lá na casa, do físio estar lá na casa, dos profissionais de saúde estar na casa. E agora, não. Eles têm uma tela, né, distanciando um pouco eles, entre aspas, mas mantendo sempre um atendimento para esses pacientes, né? Então, o que o Melhor em Casa fez aqui no Distrito Federal foi rever o plano terapêutico de cada um dos pacientes, né, conversar com essas famílias, fazer com que a equipe de apoio, que é composta por psicólogos, por terapeutas ocupacionais, por outras especialidades, enfim,
que pudessem estar fazendo a orientação ao cuidador, uma orientação maior, e que o cuidador ficaria fazendo as atividades, muitas vezes com os pacientes, por exemplo, de fisioterapia, de terapia ocupacional, enfim, e o profissional na base fazendo um acompanhamento, um monitoramento do que estava sendo feito pelo cuidador, que muitas vezes, na maioria das vezes aqui no Distrito Federal, é um familiar, e a gente ficou acompanhando na base o que estava sendo feito no domicílio por esse cuidador, né? E a gente, de fato, está priorizando as visitas só para pacientes em caráter de urgência mesmo, que a gente vê que não tem como ficar acompanhando à distância. A gente esperou a nota técnica do Ministério, o Ministério veio com a nota técnica que ia muito com o que a gente estava indo de acordo com o que nós estávamos fazendo aqui no Distrito Federal, e aí a gente fez uma nota técnica em cima da nota técnica federal, a gente fez a nossa do Distrito Federal agora, que a gente divulgou para as equipes, né, do DF, e que é isso, manter dar prioridade ao telemonitoramento desses pacientes mesmo. E quando tiver que fazer visita um número menor de profissionais, porque a gente ia, como é um serviço público, esses profissionais, eles iam num carro de 7 lugares, então vários profissionais ao mesmo tempo no domicílio. O que a gente fez agora só vai, de fato, quando tiver que ir, o profissional que tem um procedimento, de fato, a ser feito naquele domicílio, para aquele paciente. Então, assim, evitar ao máximo que tenha idas de mais profissionais àquele domicílio, né? E aquela conversa com o cuidador, enfim, mas a aceitação está sendo gradual com relação a essas famílias. Ótimo. Eu queria aproveitar esse gancho aqui, como você disse que também tem serviços privados que prestam atendimento a você. Como é que você, como fonte pagadora, entende nesse processo? Foi tranquilo para vocês, os profissionais, vocês estão remunerando os profissionais que fazem os atendimentos por vídeo da mesma maneira que se presencial fosse essas visitas? E eu queria que vocês também, tanto Sheila quanto Paula, compartilhassem essa experiência de pagamento, porque nós na Qualivida temos o privilégio na Bahia também de atender. Aqui há 2 anos o governo do estado fez um programa de atenção domiciliar, de home care, para o serviço público. Então, nós temos hoje 15% dos nossos pacientes separados em diversos municípios no interior da Bahia, são pacientes do SUS. E a gente consegue atender, a gente teve a complacência do governo do estado para entender que esses atendimentos eram atendimentos normais e que eram feitos como outros qualquer e estão sendo remunerados de tal maneira. E assim a gente também preservou a remuneração dos nossos profissionais, mesmo com o atendimento por vídeo ou por tele. Como vocês aí no Distrito Federal entenderam isso e depois como as fontes pagadoras entenderam isso também nos outros serviços, aí nos outros estados? Porque a gente, tanto público quanto privado, nós não tivemos impacto. Se foi isso, como é que vocês podem dizer bem rapidinho para a gente fechar esse tema dos teles aí, né, dos teleatendimentos? Então, atualmente a gente tem 88 pacientes que são acompanhados por uma empresa de home care, né? A gente tem 100 vagas, mas temos 88 pacientes. A gente tem um contrato, que esse contrato amarra muitas situações, porque amarra o número de visitas em loco de cada uma das categorias profissionais, né? E remunera de forma diferenciada cada uma delas. Então, o que nós estamos fazendo no momento a gente deixou que, inicialmente, a empresa ficasse livre com relação à quantidade de visitas a ser feita, isso de acordo com o que a família estava discutindo junto com a equipe do home care, né? Então, a gente não limitou o número de visitas para a empresa de home care, a gente deixou que eles decidissem junto com as famílias essa questão. E aí, assim, muitas famílias, de fato, estão diminuindo, pedindo para ter um número menor de visitas,
E aí a gente está levando essa questão para o nosso jurídico da Secretaria de Saúde para ver como fazer diante de um contrato, porque no contrato está lá escrito e não, em nenhum momento a gente imaginou que poderia surgir essa questão da teleconsulta, né? Foi algo inesperado para todos nós. Então, não há no nosso contrato nenhuma margem que fale sobre essa questão do telemonitoramento. Então, a gente realmente é uma dificuldade que a gente ainda não passou, a gente não ultrapassou ela, né? A gente ainda está numa avaliação do jurídico com relação a essa situação, de como fazer diante disso. Mas a gente deixou a empresa de home care bem livre na situação do número de visitas a serem realizadas a cada um desses pacientes, né? A nossa realidade está sendo essa. A gente ainda não sabe como que vai acontecer no final disso tudo, mas a gente está nessa fase agora. Ótimo. Como foi com vocês, Sheila? Como as fontes pagadoras entenderam isso? Sim. Hoje, Marcos, nós tivemos um mix de realidade. Eu posso separar que 80% das operadoras entenderam, aceitaram e remuneraram o teleatendimento, sendo que talvez dessas que aceitaram o teleatendimento, 5% aplicaram um redutor nesse teleatendimento. Mas nós tivemos uma realidade que em torno de 20% das operadoras não aceitaram o teleatendimento como atendimento e não remuneraram. Então, nós tivemos um mix de tudo e aliado a isso ainda tem as vontades da família, porque tem família que não queriam visitas e tinham famílias que queriam a visita presencial. Então, é um momento onde nós, como empresa, ficamos no centro, onde precisamos equilibrar o risco deste paciente, a necessidade de uma remuneração da fonte pagadora e reconhecimento e a nossa indicação técnica. Então, neste momento, o nosso papel de respaldo, de estudo, de conseguir pesar todo esse risco-benefício, eu acho isso é que vai nos defender e apoiar qual a melhor decisão para cada paciente. Obviamente que, assim, a maioria dos pacientes aceitaram pelo próprio vínculo, pela confiança na empresa, entendendo que se nós estamos propondo este tipo de atendimento é porque nós entendemos que é o melhor para ele neste momento, mas aquela fatia pequena que nós tivemos dificuldade ou resistência foi tratado caso a caso, onde o médico da equipe entrou, a coordenadora, se necessário uma gerente, onde a gente conseguisse equilibrar isso. Mas nós tivemos contratos onde, pela seguradora, teria que ser mantido o plano de cuidado presencial, e aí foi respeitado a vontade da família na recusa das visitas. E aí nós, como empresas, ponderávamos o risco do paciente e o risco dos profissionais. Para a gente blindar desde o início, nós implementamos, como blindagem dos profissionais, o nosso call center que ligava para marcar todas as visitas, ele fazia uma pequena triagem. Então, assim, a gente já identificava desde o início o paciente suspeito ou potencialmente suspeito, e esses profissionais conseguiam, através da identificação do prontuário, identificar qual o tipo de precaução que ele poderia usar. Então, isso nos deu uma proteção, foi bastante efetivo e tem dado resultado para a gente conseguir controlar e proteger o paciente e a família. Mas nós tivemos todas essas dificuldades e todos esses cenários do ponto de vista de operadora, que, como hoje nós atendemos mais de 80 operadoras, pensando que 80% aceitou, nós tivemos, entendo que tivemos até bastante sucesso na nossa atuação. Certeza. Eu acho que é isso também. Essa pluralidade que vocês têm permite que também tenha opiniões divergentes, né? E sempre exatamente. Preservando a vontade do paciente, isso é o que mais importa. A vontade do paciente, a segurança dele e dos profissionais. Como é que foi aí em Recife, Paula?
com vocês? Então, Marcos, na verdade, a grande maioria dos nossos contratos, o nosso, vamos dizer assim, o nosso core business, ou talvez o serviço mais forte nosso, seja a internação domiciliar, propriamente dita, com as diversas categorias, né? Desde respirador, tal. Então, assim, a grande maioria dos nossos contratos, eles são mais de 70% a 80% empacotados. Então, eles estão nos comprando a responsabilidade de cuidar do paciente. Então, a gente respeitou a condição clínica quando a gente precisava orientar as famílias, que teria toda uma precaução, que teríamos as máscaras, que teríamos o avental, e que eles estariam vindo em carros próprios, lavagem de mão, o técnico de enfermagem ficaria 12 horas, eles disponibilizariam um local para um banho, onde havia uma troca de roupa, então usamos aquela roupa de centro cirúrgico embaixo. Então, assim, uma série de cuidados. Então, o número de diminuição foi muito mais voltado para os serviços que não eram da internação domiciliar propriamente dita. Os nossos médicos, que eram fatores de risco, eram pessoas que tinham comorbidades e pediram substituição, nós substituímos por outros médicos presencial. Isso a gente está falando na internação domiciliar, que é um caso totalmente diferente das nossas atividades do Interne Prime, que faz parte do grupo Interne, que é a nossa medicina primária, tá? Saúde primária do paciente. Então, esses sim aceitaram da mesma forma e não houve redução no custo do atendimento, até porque nós temos um número mínimo para atender e teríamos que atender aqueles pacientes, provendo receitas, provendo tudo que houvesse necessidade. E em caso de necessidade, até em caso de suspeita de Covid, nós tínhamos uma área específica para receber eles, com outra entrada, com todos os equipamentos que a gente pudesse ter de segurança, onde pudesse ser lavados, e eles puderam vir aqui. Então, assim, o impacto, talvez a gente tenha tido uma operadora que não aceitou nenhum tipo de flexibilização. Obviamente que a gente não tem o volume de operadoras aqui em Recife, do tamanho de Sheila, 80, eu fico imaginando quais são elas, porque depois eu vou ligar para a Sheila para ela me contar, porque eu não conheço 80 fontes pagadoras aqui para o Nordeste, elas não inexistem. Nós não temos essa quantidade de fontes pagadoras, são muito pequenas, muito concentradas, e onde elas fazem dessa forma. Então, assim, não houve um impacto muito grande, e obviamente se era só, vamos dizer, uma atividade de fisioterapia presencial, e a família quis cancelar, ou porque foi para o interior, ou porque não queria mais, ou porque achou que era desnecessário. Houveram casos interessantes de pessoas que tinham liminares, e que nós temos a nossa opinião assim bem reservada sobre liminar. Eu acho que, de uma forma geral, quando se tem uma indicação precisa, a fonte pagadora, normalmente, diante de empresas que elas têm confiança e idoneidade, elas liberam o atendimento. Então, assim, essa questão da liminar é uma questão que nos incomoda muito. Então, tinham pessoas que tinham liminares, muitas vezes desnecessários, ou que poderiam ir a um ambulatório, elas suspenderam. Então, foi uma prova, inclusive, que não precisava. Teve pessoas que ligou e disse assim, puxa, se eu suspender agora, depois será que eu vou ter de volta minhas 24 horas de enfermagem? Eu disse, olha, se você está suspendendo é porque não há necessidade. Você está levando para um hospital? Aí ela dizia, não. Eu digo, então não havia necessidade. Então é provável que seja revisto isso e que isso não mais aconteça. Você não tenha mais esse direito. Mas conseguimos driblar bem essas situações. Ótimo. E no Covid, especificamente, vocês foram instados, eu acho que Paula já comentou que houve uma ação do governo do estado provocando que os hospitais concentrassem o máximo de deshospitalizações para liberar leitos. Vocês acham que a saúde domiciliar, que ajudou nessa deshospitalização, nessa liberação de leitos? Vocês receberam pacientes diretos do pronto-socorro? Vocês tiveram encaminhamento, conseguiram tratar pacientes em casa e evitar internações hospitalares? Como é que foi a experiência de vocês nesse contexto? Porque lá para a gente no Ceará, nós criamos protocolos específicos para deshospitalização precoce de pacientes com Covid, daqueles que tinham, desde que eles
tivessem estáveis clinicamente, a gente conseguia deshospitalizar depois do 14º dia de aparecimento dos sintomas, mesmo de respiração, mesmo de ventilação mecânica, e que não oferecesse, obviamente, um risco de instabilidade do quadro dele ao longo do tempo, mas sempre focado em eliminar aquelas internações de 100 dias, de 80 dias, de 60 dias, que a gente vê com bastante frequência aí no noticiário. Como é que isso chegou para vocês? Desde pacientes simples a graves, ou como é que isso veio? Acho que agora a gente pode começar com a Sheila, que ainda não começou nenhuma. Sim. Isso foi diferente para mim em cada estado. Aqui em Minas, nós vivemos um achatamento importante da onda e que nós estamos começando com o crescimento da demanda agora nos hospitais. Até semana passada, nós tínhamos hospitais de Covid ainda com poucos leitos ocupados. Nós temos acompanhado toda a nossa população com boletim diário de Covid, então, até este momento, a nossa população em atendimento foram 159 casos suspeitos, 58 já recuperados, 28 estão aguardando exame e só 18 confirmados, numa população de mais de 4.500 pacientes. Então, a gente tem conseguido. Aqui, principalmente para as nossas operadoras, nós fomos referências para... Muitas estão buscando essa deshospitalização, mas nós somos referências principalmente para criar esse canal de atendimento do Covid, onde a gente fazia a triagem desse atendimento e mantinha esse paciente em casa. Nesses 3 meses de Covid, nossa taxa de hospitalização ela caiu pela metade. Então, foram os maiores índices de taxa de hospitalização, onde as hospitalizações só ocorrem mesmo. Óbvio que o cenário externo contribui para isso, porque assim a gente sabe que algumas famílias muitas vezes procuram o hospital antes da gente, mesmo sabendo que tem um vínculo, dependendo, principalmente no gerenciamento de casos, a gente fortalece esse vínculo, mas isso em algumas vezes acontece. Então, nós conseguimos trabalhar isso de maneira muito efetiva. Fizemos protocolos específicos para atendimento desse paciente em casa, do nosso paciente suspeito e do nosso paciente positivo. Temos recebido pacientes dos hospitais, tanto pacientes que tiveram resultado ou pacientes que estavam aguardando o resultado e estavam em outros tratamentos também para continuidade deste atendimento. Então, o número de intervenções específicas para a continuidade desse atendimento em Belo Horizonte, no Espírito Santo, aumentaram de maneira importante. Em Goiás, foi o estado onde nós recebemos mais pacientes positivos de Covid de hospitais. Então, assim, foi feita toda uma tratativa e uma capacitação de toda a equipe para o atendimento específico a essa população. E desde então, esses pacientes eles têm sido tratados conforme esse protocolo estabelecido, atendendo toda a literatura. Obviamente, imagino que aqui em Minas nós vamos apresentar nas próximas semanas um aumento de demanda, porque nós começamos agora um pouquinho atrasados, então nossa curva de casos tem aumentado, nossa curva de óbito, agora que nós estamos chegando na casa dos 900 óbitos no estado, então ainda está um pouquinho distante de algumas realidades de alguns estados, e aí eu imagino que essa demanda e essa rede que nós temos feito com os hospitais, ela vai ser fortalecida neste momento para apoio de todo o sistema. Ótimo. Paula, como é que foi aí com vocês, com o cenário também de Recife, lotando os noticiários aqui? Como é que vocês acham que
contribuíram nisso daí, evitando internações, deshospitalizando precocemente? A gente pode dizer que tudo também dependeu, eu acho que é um processo generalizado, onde você entra pessoas, processos e tecnologia. Então, nós oferecemos, em alguns casos, uma tecnologia diferenciada, onde a gente pôde manter, por exemplo, um paciente com 97 anos com Covid, com já diversas comorbidades em casa, graças a uma decisão familiar, e aí passou por todo aquele processo de advogado, de assinado, o que é que ele queria, conversamos com a equipe, com todo o treinamento, e graças a Deus esse paciente hoje está bem, está ótimo com a gente. Tivemos uma senhora com 99 anos, o marido não teve a mesma sorte, dizem que essa doença se sabe muito pouco, mas do pouco se sabe atinge mais fatalmente os homens. O marido dela também, na mesma idade, com 99 anos, teve que ir para o hospital e veio a óbito. Ela ficou em casa, está recuperada e comemoramos. Então, nós precisamos ter toda essa situação. No primeiro momento, eu acredito que no mês de maio, eu acho que eu concordo muito com o que Sheila falou, foi entre meados do final de abril para meados de maio, fomos o maior índice de retenção de paciente. Eles não queriam ir para o hospital. Então, era assim, em qualquer situação onde, às vezes, o médico particular mandava fazer qualquer coisa e ir para o hospital, às vezes, uma pequena tosse dizia, não, traz para o hospital para avaliar, agora não. Vamos em casa, vocês têm isso. Hoje de manhã, uma pessoa que não era minha paciente ligou para saber se a gente podia fazer um Doppler de membros inferiores em casa. Então, isso jamais aconteceu antes da pandemia. Por tudo se ia a um hospital, por tudo se queria ir a um hospital. Achava que, às vezes, esperar 1 hora para chegar uma medicação era muito tempo, porque nós sabemos que nossa empresa ela é um mix de serviço e logística, a gente tem trânsito nas grandes cidades, a gente tem o controle da medicação, a gente tem a saída, a farmácia clínica que analisa o prontuário do paciente antes de enviar para ver se está tudo corretinho, as dosagens, de como vai. E hoje a gente vê uma tolerância muito maior com as situações. Então, o reconhecimento de que nossa atividade ela é essencial para muitas coisas e acredito que para muitas outras virão. Então, a gente vai conseguir monitorar melhor os nossos pacientes, a gente vai poder fazer os nossos famosos NIOS e PIOS em casa tranquilamente, através dos processos. Montamos a nossa central de monitoramento com muito mais eficiência do que era no passado, porque é uma procura muito grande, uma central de monitoramento para a Covid, e que a gente acredita que agora em julho a gente vira a chave e volta a ser uma central de monitoramento, onde a gente criou o hábito desse monitoramento e de que as pessoas nos consultem primeiro, que foi esse desafio que Sheila falou, que muitas vezes eles acham que é a melhor solução, até que se prove ao contrário, no nosso DNA cultural, no que se acredita em hospital, quando, na verdade, não talvez seria a melhor solução, nem para os planos de saúde, porque às vezes as despesas é muito mais alta do que o necessário, nem para o próprio paciente e nem a solução mais adequada, mas muitas vezes é o que o nosso cliente ou o cliente das fontes pagadoras quer dizer, não, eu tenho um plano de saúde, eu vou para o hospital, mas não seria essa a melhor solução. Eu acho que quanto a isso, Marcos, você tem toda a razão. A gente vai ter um ganho muito grande na atenção domiciliar, a gente vai ter um novo olhar, embora nós continuemos com todos os nossos desafios, porque ainda a nossa modalidade, embora ela já seja bem extensa e bem grande, atendendo um grande número de pessoas, ela ainda é invisível aos órgãos reguladores na medida do direito do paciente. Nós temos muitos deveres, nós temos muitas legislações que nos controlam, nós temos muitas exigências. O nosso próprio cliente ele é muito exigente, a fonte pagadora ela é muito exigente, mas ainda é uma liberalidade. Então, a gente se surpreende a todo dia que a gente tem que enfrentar esse desafio e talvez mais unidos com situações como essa, através do ENCOSAD ou de outros encontros, a gente possa discutir mais sobre todo esse nosso protagonismo na saúde, principalmente privada brasileira, com um pouquinho da saúde pública atendendo em casa, como diz o programa, né? Melhor em casa. É isso aí.
Eu sou um ferrenho defensor da saúde domiciliar e da desburocratização desse serviço, né? Fui aqui um dos mentores do projeto de saúde domiciliar do Estado da Bahia, ajudando, junto com as outras empresas aqui da Bahia, a construir esse projeto, porque eu acho que a gente, quanto mais levar saúde domiciliar e deshospitalizar os pacientes, é esse o nosso propósito, né? A nossa missão é levar saúde e bem-estar para mais pessoas em casa, né? De forma diferente, aumentar a capilaridade. Eu acho que a gente tem que ter isso em mente e, assim, com muita tranquilidade, a gente faz isso bastante e tentar. E o Covid veio aí para mostrar a importância de que tudo pode ficar em casa, inclusive a atenção domiciliar, que já estava em casa e agora ela se consolida como um serviço. Eu queria ouvir um pouquinho a Vanessa, para depois a gente fazer as considerações finais, o que vocês acham que a gente vai ficar e tudo. Então, Vanessa, como é que foi aí no serviço público? Vocês deshospitalizaram mais pacientes? Vocês conseguiram reter pacientes? Como é que o serviço de vocês operou isso daí no serviço público? Então, inicialmente, a gente pediu que as equipes intensificassem, de fato, a questão da deshospitalização, até porque a gente tinha uma necessidade, e temos, de redesenhar toda a rede de leitos hospitalares do DF pela questão do Covid, né? Então, a gente passou a ter leitos destinados exclusivamente ao Covid. Então, como fazer isso, tendo uma estrutura limitada do serviço público, né, e que já estava superlotado, e a gente precisava, de fato, deshospitalizar aqueles pacientes que estavam lá há muito tempo, que tinham, de fato, condições de serem deshospitalizados, né, porque a gente tem que pensar sempre, a deshospitalização, mas é uma deshospitalização responsável, né? Então, a gente pediu para que isso se intensificasse, essa busca por esses pacientes que, de fato, tinham condições de serem deshospitalizados. Aqui no Distrito Federal, a gente tem um fluxo já estabelecido através de um formulário de avaliação de deshospitalização e que as equipes de atenção domiciliar, eles avaliam se, de fato, aquele paciente tem condição ou não de sair. Mas, aliado a isso, a gente tinha muito também a questão da busca ativa, né? Então, as equipes iam muito para os leitos, de fato, desses pacientes fazer essa avaliação e não se detinham apenas aos formulários. Com essa questão do Covid, a gente teve que redesenhar isso também, porque ao mesmo tempo que a gente não poderia também colocar as nossas equipes tão expostas, indo de leito a leito fazer essa busca ativa. Então, a gente passou a ter uma visão diferente da busca, a busca muito mais através de prontuários, através desse formulário de avaliação de deshospitalização, né, com essa parceria da equipe que está lá nos hospitais, dentro dos hospitais, na assistência direta a esses pacientes internados nos hospitais, aliado às equipes de atenção domiciliar. Então, a gente focou num processo de deshospitalização. Mas as equipes de atenção domiciliar daqui do Distrito Federal, elas de fato estão seguindo nessa questão do Covid, seguindo as normativas do Ministério da Saúde, então os critérios de fato de pacientes que são classificados como AD2 e AD3 para serem deshospitalizados, né, por essas equipes dos núcleos regionais de atenção domiciliar. Então, não necessariamente um paciente que tem Covid, ele vai ser deshospitalizado por uma equipe dessa do programa Melhor em Casa. Então, muitos deles eram deshospitalizados e passam também através desse formulário de avaliação de deshospitalização para as equipes de atenção primária à saúde, né? Então, esse fluxo ele teve que ser redesenhado e ele teve que ser intensificado em algumas situações, porque a gente realmente precisava redesenhar os leitos da rede hospitalar daqui do Distrito Federal, né? Então, a gente houve, sim, um aumento de deshospitalizações nesse sentido, a gente teve que pressionar as equipes na ponta para que, de fato, isso acontecesse, mas sempre pensando na deshospitalização responsável. Então, assim, o paciente, de fato, ele tem condições de ir para casa. O paciente que não tem condições de ir para casa, a gente não antecipou deshospitalização de forma nenhuma. Então, a gente tem sempre que pesar, é uma balança, né? Então, a gente sempre fica assim, a gente precisa deshospitalizar, mas a gente tem que ter a questão de que, de fato, esse paciente, ele tem condições de ir para casa, de fato, aquela família, porque no caso do programa Melhor em Casa, a gente precisa de uma família que, de fato, consiga lidar com o acompanhamento desse paciente em domicílio, porque a família
é quem faz o cuidado direto desse paciente, né? Então, essa família tem condições de receber esse paciente nesse momento? Então, tudo isso é, de fato, avaliado. Então, a gente teve que só reformular um pouco dessa questão da avaliação, não mais a busca ativa na beira do leito, né? Mas a gente teve que fazer o levantamento dos prontuários, de ter uma conversa maior com as equipes que estão lá, né? E de intensificar esse formulário de avaliação de deshospitalização. Mas a gente teve, sim, um aumento dessa questão da deshospitalização nesse sentido. E aí, buscando isso, a gente teve que aumentar também os leitos de home care, que a gente atende por conta da questão dos pacientes com ventilação mecânica invasiva, né? Que estavam ocupando os nossos leitos de UTI e, de fato, já tinham critérios para estarem em domicílio. Então, a gente teve que aumentar em 25% o número de leitos oferecidos para atendimento desse paciente aqui no Distrito Federal, de leitos domiciliares, né? Ótimo. Eu acho que assim, a gente discutiu bastante do pré-Covid, do momento de Covid, e assim, a gente podia ficar falando por horas aqui nesses desafios todos que a gente está vivendo. Mas eu acho que assim, tão importante com o que a gente está vivendo, e tão importante do que mudou, da velocidade que isso tudo mudou, é o que fica daqui para frente. Aí eu queria condensar duas visões, e assim, duas visões temporais. A primeira, quanto tempo vocês acham que ainda essa situação vai perdurar? Se como Paula colocou em Recife, já entra numa curva de queda do número de infecções, de menos pressão nos hospitais. A gente percebe um pouco disso também no Ceará, que já interiorizou mais, mas aquela pressão na capital não tem mais com tanta força. Aqui em Salvador, também no interior do estado, a gente vê crescimentos são mais pulverizados, mas a gente não vê mais aquela pressão pelos hospitais tão fortemente quanto estavam no final de abril, início de maio, que a gente já começa a perceber uma volta do que a gente pode chamar do retorno da normalidade dentro desse novo normal que a gente se acostumou a dizer. Só que, nesse novo normal, o comportamento das pessoas mudou, o perfil, o jeito de pensar dessas pessoas mudou. Os nossos profissionais mudaram. E como as pessoas, assim, são também, as pessoas são profissionais, são pacientes, se acostumaram a consumir as coisas de forma diferente. O que vocês acham que vai ficar? Nós, na Qualivida, temos uma visão muito particular sobre o aumento da tecnologia, sobre toda essa mudança que a gente vem promovendo. A gente teve a oportunidade de falar exatamente um ano atrás na Hospitalar, no Encossad, na Hospitalar, onde nós apresentamos o nosso conceito de Home Care 4.0, onde a gente coloca que somos o berço do Home Care 4.0 e de toda essa mudança tecnológica, essa mudança dos padrões de comportamento dos profissionais, dos pacientes e das próprias fontes pagadoras. Então, assim, a gente adota muito tecnologia. Prontuário eletrônico para a gente é uma coisa muito comum. Há 6 anos nós temos os prontuários quase todos eletrônicos, 60% dos pacientes nossos quase que não tem prontuário mais em casa. A gente tem um pouco ainda nos pacientes de ID de mais alta complexidade, ainda com um pouco de papel, mas todos os nossos pacientes no interior e fora dos grandes centros já não tem mais prontuário de papel, uso de aplicativo, uso de ferramentas de telemedicina, são coisas que a gente vinha brigando por isso, e agora se consolidaram, ainda que sob uma legislação temporária. O que vocês acreditam que vai ficar? Nós acreditamos que isso não será temporário, nós acreditamos que essa mudança vai permanecer e vai crescer. O que vocês enxergam nisso daí? Porque, na nossa visão também,
o Covid, por mais que ele se arrefeça, né, nesse contexto, as questões de EPIs vão permanecer, esses custos continuarão, pressões por reduções de tabelas no cenário da saúde vai acontecer com mais frequência e mais força daqui para frente, uma vez que o cenário de desemprego reflete no nosso mercado de uma forma retardatária. Então, assim, o que vocês estão vendo, vislumbrando um pouco de futuro, levando-se a essas mudanças que o Covid trouxe, tanto nos impactos de comportamento das populações e nos impactos de adoção de novas tecnologias, e se o Covid vai perdurar ainda por muito tempo, sem querer fazer nenhum exercício de futurologia. Sheila, quer começar? Pode ser. Quer falar aí também? Tranquilo. Marcos, nós entendemos, assim, que eu não entendo e não acho que o Covid vai desaparecer da noite para o dia, até pelo perfil, pela taxa de infecção, pela transmissão, pelos estudos que nós já vimos dos países anteriores que passaram pela onda, a sorologia e o perfil epidemiológico desses países que passaram anteriormente não são muito animadores, uma baixa taxa de conversão sorológica. Então, assim, nós não acreditamos que isso vai acabar em um mês, então provavelmente essa projeção de custo de EPI é de médio a longo prazo, né? No mínimo até o final do ano, nós vamos estar vivendo com esse novo normal. É um momento onde a gente, sem dúvida nenhuma, o destaque e a posição estratégica da assistência domiciliar, ela vai sair diferenciada neste momento. Nós vamos sair o papel e como o sistema como todo enxerga o segmento vai ser diferenciado, e eu acho isso vai trazer grande valor para o segmento. Mas, ao mesmo tempo, sem dúvida nenhuma, a telemedicina ela deu e avançou vários passos. Não acredito que pós-pandemia a gente continue no mesmo degraus que nós alcançamos nessa pandemia. Eu imagino que pela força dos conselhos que nós temos, regulamentação, eu acho que a gente vai acabar enfrentando uma realidade que a gente deve dar um passo atrás. Não acredito que a gente vai voltar para o passo anterior da pandemia, de jeito nenhum. Tudo que nós conquistamos e que vai ser extremamente importante para o futuro do nosso sistema, para a sustentabilidade da saúde, para a sustentabilidade da rede, ele vai permanecer, mas eu não acredito que vai permanecer no mesmo nível que a gente conseguiu na pandemia. Eu imagino que, obviamente, a pandemia facilitou e abriu barreiras, mas a gente vai acabar, quando acabar a pandemia, retroceder um passo para avançar outros passos que são necessários. Acredito que a telemedicina é realidade, sim, é extremamente necessário, agrega valor para o sistema, para o paciente, para a operadora e, como um todo, ela faz diferença na nossa vida. O Covid vai trazer uma coisa que eu acho que é extremamente importante e que nós vamos precisar ficar atento, que é o perfil e um aumento da incidência das doenças mentais e que a gente não pode desconsiderar. Então, eu acho que isso é extremamente importante. É óbvio que a depressão, a ansiedade já era a doença do século, mas com essa mudança, com o estresse da pandemia, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que nós não podemos esquecer, tanto nos nossos profissionais quanto nos pacientes, porque o isolamento e tudo isso que essa pandemia trouxe, ela altera o nosso mecanismo e nosso hábito de vida de uma maneira extremamente importante, impactante, e o emocional dessas pessoas está abalado e a gente precisa cuidar disso como um todo. E a gente, na assistência domiciliar, a gente já tem esse olhar
do cuidado integral e, mais uma vez, esse olhar tem que ser direcionado de uma maneira, talvez, peculiar e não esquecer, neste momento em especial, disso. Acho que o Covid vai trazer muitos benefícios, mostra o tanto que o segmento é capaz de se reinventar, adaptar, prover soluções e ajudar o sistema como um todo. Então, eu acho que isso é uma marca que o final da pandemia vai trazer e uma conquista para o segmento. Ótimo, eu acho que é um pouco a visão nossa também, né? Alguns passos para frente, dar um passinho para trás, mas para ir avançando com segurança em todo o contexto. Sim. E o Covid não vai sumir, ainda são muitas as incertezas clínicas nesse processo todo, nessa doença toda. Paula, o que você acha, você também como uma empresa que é bem amante da tecnologia e tudo isso, o que você acha nesse contexto todo que vai ficar, como é que vai ser o Covid? Eu acho que concordo com Sheila, a gente tem poucas informações concretas sobre o Covid, uma hora não retransmite, outra hora transmite, nós temos 2 vacinas mais avançadas no mundo, a que vem da China e a que vem da Inglaterra. Nós temos um estudo em Santa Catarina, da Universidade Federal de Santa Catarina, que se for promissor, ele será uma grande solução e avanço para o Brasil, que é o uso da vacina da poliomielite, que nós já conhecemos há 50 anos e erradicamos no Brasil. Nós temos essa capacidade no Brasil, pública, Vanessa, de excepcional qualidade, que é a vacinação em massa. Então, se essa vacina, realmente, esse estudo for concretizado, que ele não permite mais que a gravidade do Covid ele venha de uma forma muito intensa, será um grande avanço, está prometido para sair agora em julho, a finalização do estudo. Então, eu acho que conviver com o Covid e com esse novo normal, eu acho que esse ano nós teremos que conviver, mesmo em cidades que tenham... Recife é muito pequena, Recife tem 1.400.000 habitantes, é uma cidade muito pequena, então, para a capital brasileira. Então, a gente ter o fato de ter controlado um pouco em Recife é muito positivo, mas está vindo o interior que provavelmente vai usar os recursos da capital e pode ser que traga uma nova onda de reinfecção. Então, quanto ao Covid, é isso que eu penso. Quanto à tecnologia, eu acho que a tecnologia nos permite que nós sejamos mais humanos. Se você me permite um comparativo, eu acho que não importa o carro que você vai usar. Se você vai usar o carro mais básico, mais 0.0, ou se você vai usar uma Ferrari ou um carro de corrida de Fórmula 1, para todos eles você vai precisar de uma roda. E eu acho que a roda que move o mundo hoje já está claro para as novas gerações, para nós, para todos os nossos hábitos, para os streams, para esse tipo de conferência que nós estamos fazendo aqui, para o que foi anunciado que a Econsad vai ter em setembro e já está preconizado que vai ser dessa forma virtual. A tecnologia vai nos tornar mais humano, ela vai nos tornar mais próximo, nós podemos acompanhar ainda melhor o nosso paciente na atenção domiciliar. E esse medo que as famílias têm, ou seja, esta segurança que ela tem no ambiente hospitalar, porque ele é presencial, ele vai ser substituído pelas nossas tecnologias. Eu não acredito que possa haver um retrocesso de que diga agora a gente não pode mais fazer telemedicina, uma vez que desde 1980, Estados Unidos, a Inglaterra, os países mais avançados já fazem. E muitas vezes os nossos médicos particulares, eles nos atendem de forma de telemedicina. Então, eles orientam, ele pede uma foto, ele orienta. Quem não tem acesso a isso é a população que mais precisaria. É o cara que está lá na aldeia em Manaus, é o rapaz que não tem um especialista. A gente vê aqui hoje 46% dos médicos formados no Brasil, que não é pouco, são muitos, estão na capital paulista. Então, o que está acontecendo com os interiores? O que está acontecendo com essas pessoas? Então, eu acho que é inevitável a chegada da tecnologia, esse abraço da tecnologia e, de novo, a tecnologia ela não diminui a relação médico-paciente, muito pelo contrário. Eu, pessoalmente, se vocês me permitirem contar um detalhe da minha vida pessoal, eu tenho 2 netas que moram nos Estados Unidos, então eu vejo
A hora que acorda, a hora que está tomando café, quero tomar café com vovó. Então, toma café comigo. Tudo isso é tecnologia. Se fosse há anos atrás, eram cartas, era um telefonema de celular caríssimo, era um horário marcado para falar com alguém. Então, hoje, o FaceTime, sequer a gente paga por isso. A gente tem. Então, você imagine os nossos pacientes podendo ter a segurança da gente esperar mais uma hora, de oferecer uma medicação, de controlar. Então, eu acho que é inevitável. Eu acho que nós vamos ter melhores controles, nós vamos ensinar eles a usar as devices, nós podemos progredir, inclusive, que é o nosso grande desafio, que é tratar, treinar e terminar, que o cuidador, ele se sinta treinado, mas ao mesmo tempo ele se sinta apto a classificar as situações de rotina, de urgência e de emergência, podendo usar a tecnologia para nos acionar, sabendo que assim como os anjos que estão nos céus, nós temos empresas designadas para cuidar da gente, mas não está presencial. Então isso a gente diminui o custo e aumenta a margem, onde a gente precisa realmente cuidar melhor do povo brasileiro. A gente precisa com que o que está escrito nessa Constituição, independente de qualquer tipo de política, eu não sou política, eu sou apartidária, a gente possa cumprir aquilo que a gente se determinou a cumprir, que é cuidar de todos de uma forma mais igualitária, com mais acesso, com mais orientação. Quantas vezes nós estamos orientando os nossos parentes, amigos, mas a população não tem esse acesso, porque ela não teve a tecnologia. Então, assim, lhe respondendo, Marcos, com certeza. E o que eu mais acredito é que a gente pode acreditar que o médico seja contra isso, que o profissional de saúde acha, não. Eu acho que eles vão se engajar da melhor forma possível, sabendo que eles estão dando o melhor cuidado possível, com apenas uma ferramenta que é mais eficiente. Jamais o robô ou a tecnologia vai substituir o ser humano, porque sentimento nem a inteligência artificial consegue ter. Então, esse sentimento que é próprio de nós que escolhemos a saúde, que é próprio de nós que escolhemos cuidar e servir, nunca vai ser substituído. Posso ser mais velha, não ter 30 anos e acreditar nisso, mas de verdade eu estou falando o que eu acredito. Eu acredito que verdadeiramente a tecnologia vai trazer mais segurança e vai fazer com que a gente, do mesmo jeito que as mães no passado, de 10 anos atrás, podiam dormir mais tranquilo porque tinha uma babá eletrônica, não deixou de ser mãe, não deixou de criar bem seu filho, ao contrário, aproximou seu filho de si, trouxe mais segurança para a criança, ela dorme sabendo que mamãe ouve ali, que se gritar, mamãe desce. Então, assim, são coisas que a tecnologia trouxe para melhorar a nossa vida, e se Deus quiser, na atenção domiciliar, ela vai vir, veio e ficou. Se Deus quiser. Ótimo, é isso aí que a gente acredita. Vanessa, bem brevezinho, o que você acha que aí no Distrito Federal vai ficar e tudo, para a gente não prorrogar muito mais e a gente já passar para a Cláudia para encerrar a nossa apresentação. A gente já está aí com uma hora e lá vai alguma coisa que é muito rico esse tema. Bom, eu acho que no Distrito Federal, assim como em todos os locais, eu acho que a gente está vivendo essa questão do Covid, a gente vai ter uma mudança de olhar na saúde, e isso, uma mudança de olhar não só por parte dos profissionais da saúde, mas eu acho que por parte de toda a população, né? Assim como a doutora Sheila e a doutora Paula, eu também acho que o Covid ele não vai embora assim, de uma hora para outra. Esse ano a gente vai ter que conviver com isso, e isso, de fato, está mudando todo o olhar da nossa população no geral, né? Eu acho que a questão da telemedicina, ela veio com uma força muito maior. Eu acho que a nossa população passou a aceitar mais isso. A telemedicina não vai ser algo temporário e não deve ser. A gente vê países do primeiro mundo já fazendo telemedicina há muito tempo, e a gente vê hoje uma realidade em que as famílias, elas aceitam muito mais a telemedicina, né? Eu acho que o Covid veio para que essas famílias aceitassem também essa questão, né? Hoje é mais fácil a gente...
Exatamente, eles pedem, eles priorizam essa questão da telemedicina. E eu acho que, sim, isso vai fazer com que várias empresas também tenham um investimento maior, né, em programas, em diversas tecnologias que possam nos auxiliar no acompanhamento desse paciente através da telemedicina, enfim, seja por vídeo, seja por telefone, seja pelos diversos prontuários eletrônicos que a gente tem e que a gente vai ter que aperfeiçoar nessa modalidade diferente de assistência que a gente está oferecendo, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que a telemedicina ela veio com uma força muito maior, e eu acho que isso vem também para a questão pública, né? Isso não fica só no privado, isso vem para o público, e eu acho também que essa questão do Covid, ele veio muito para discutir também os custos da saúde, né? Então, hoje a nossa população ela tem um conhecimento maior de quanto custa a saúde. A saúde ela não é barata, né? A saúde é cara, e a saúde, quando a gente pensa numa modalidade domiciliar, a gente tem um ganho muito maior disso para o sistema público também, né? E a gente consegue oferecer uma qualidade de fato de assistência para os nossos pacientes, que isso é indiscutível, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. O Covid, ele realmente veio para nos dar um olhar diferenciado no geral, com relação à saúde. Gente, foi um tema enriquecedor para o nosso setor, para o nosso segmento. Palestrantes maravilhosos, com uma visão ampla, né, de cada região, cada momento que cada um viveu, trazendo a experiência para todos vocês. É importante que a gente veja realmente como a gente vai mudar a partir de agora. A gente já vinha mudando, o setor está crescendo cada vez mais, e esse é um momento muito especial. Eu tenho muito a agradecer a participação de todos, da Paula, da Interne, da Sheila Cial, que é da Captamed em Minas, de Vanessa, né, como diretora em Brasília, do setor público, que é outra situação muito importante que o Enconsad vem trazendo, agregando o setor público com o setor privado, para que a gente possa ter um olhar amplo de todos. Marcos, como moderador, foi excelente, a Qualivida também trazendo vários temas importantes e experiências de novas tecnologias. Eu tenho muito a agradecer para vocês, eu vou abrir um momento para que todos possam se despedir, e no dia 9/7 a gente vai se encontrar aqui de novo com novos palestrantes e com um tema muito bom, e eu espero que vocês sigam a gente lá no @Enconsad, no Instagram, no nosso site, Facebook, porque é de lá que a gente faz essas apresentações e as divulgações dos nossos eventos. Muito obrigada, gente, uma boa noite, tudo de bom para vocês. Ok. Sheila? Ok, eu queria agradecer, foi uma honra participar com vocês e trocar essa experiência, e estamos à disposição para o que precisar. Obrigada a todos. Vanessa? Bom, queria agradecer o convite, essa experiência maravilhosa, a Cláudia, a doutora Cristina, aos meus colegas aí, debatedores também, né, a você, Marcos, como moderador, e a todos que acompanharam essa webinar, né, e que, enfim, a gente tem que discutir, isso é um ganho para todos nós. Queria agradecer a todos. Paula? Eu agradeço a oportunidade, gostaria de parabenizar o Marcos, eu acho que você enriqueceu muito, eu acho que um moderador do seu nível, da sua qualidade, do seu conhecimento, enriquece e tira o melhor de todos nós. Eu acho que extremamente produtivo. Agradeço muito o reencontro com Sheila, que foi uma grande alegria e prazer estar aqui com você, a conhecer Vanessa, agradecer a Enconsad, doutora Cláudia, Cristina, Viviane, todos aqueles do convite. Muito obrigada. Pessoal, obrigado pela participação de todos. Foi assim, uma honra poder moderar esse tema tão atual e tão desafiador para a gente. Eu espero que a gente se veja virtualmente de novo dia 9 de julho, assistindo aqui novas pessoas, novas experiências, novos contextos. Um abraço e até a próxima.